Olha, tá aí um desespero no bolsonarismo, estão de todas as maneiras tentando aí se organizar para derrubar o Lula. Eu vou falar, é muito importante a gente combater a extrema-direita aqui, porque só no Natal a família Bolsonaro disseminou 4 fake news que alcançaram milhões de brasileiros. Eu tô falando só nos dias 24 e 25 de dezembro. Eles inventaram que o dólar estava 6,38, eles inventaram que a ponte que caiu era culpa do Lula, eles inventaram que o ICMS, que governadores aí anunciaram que vão aumentar, é culpa do Lula, sendo que é dos governadores, e eles inventaram ali outras mentiras contra o governo. O Eduardo Bolsonaro chegou até a fazer um post dizendo que a gasolina está 11,32 no Acre, R$ 11 o litro de gasolina no Acre. Aí o post que ele colocou é de 2022. Quer dizer, ele tá fingindo que agora é uma coisa de 2022 do governo Bolsonaro. É isso, viu? Estão em pânico. E a família Bolsonaro tá mais em pânico ainda porque percebeu que a prisão os aguarda. Olha só, além do Alexandre de Moraes e do Gonê estarem trabalhando nas férias e mostrando aí que eles vão para cima dos golpistas sem dó, tem uma outra coisa. Todo tipo aí de aproximação que a família Bolsonaro tentou fazer com o Trump desde que ele ganhou a eleição, fracassou. Para piorar, veio aí ontem a facada final do Trump nas costas aí do Bolsonaro. O Trump não é o Adélio, mas ó, fazer assim no Bolsonaro, o Trump tá bom, viu? Tá muito bom. O que aconteceu? O Bolsonaro se convidou para a posse do Trump, logo depois que o Trump ganhou a eleição. Eduardo Bolsonaro também, e o Bolsonaro chegou a fazer um pedido para o STF, para que o STF liberasse o passaporte dele para ir na posse do Trump. É isso que o Alexandre de Moraes falou que não pode. E fim, tem risco de fuga. Ali ficou ruim para o Bolsonaro e aquilo apavorou a família Bolsonaro. Por quê? Porque mesmo depois do Trump ganhar a eleição, não apenas o Alexandre de Moraes não recuou, como eles achavam que o Alexandre ia fazer. Eles acham que o Alexandre de Moraes é covarde igual a eleição. Não é. Pois bem, não apenas não recuou, mas quando algum juiz que vai julgar o caso fala, e é o relator da investigação, fala em risco de fuga, peraí, uma pessoa que não tá para ser presa pode ir para onde entender. Ninguém fala, ó, fulano está fugindo. Por exemplo, você, eu, a gente aí que pode ir para qualquer lugar, ninguém vai falar, nossa, o Thiago está saindo, se eu for do México para o Brasil, aí do Brasil eu vou para outro país qualquer. Ninguém vai falar, nossa, o Thiago está fugindo. Não tem nenhum mandado de prisão, ou não tem nenhum risco de mandado de prisão contra mim. Você, plantonista, também. Se você tiver passaporte, você vai para qualquer país do mundo desde que você tenha visto, ou se não precisar de visto, você vai. Ninguém vai falar, olha, você está fugindo, porque não tem risco da sua prisão. Só que quando o juiz de um caso, que é o relator da investigação, fala, olha, tem risco de fuga de alguém, por isso eu não vou te devolver o passaporte, é porque essa pessoa está para ser presa. É por isso. É o que aconteceu com o Bolsonaro. Eis que o Bolsonaro se convidou e eu mostrei aqui nas últimas semanas a saga da família Bolsonaro em tentar chamar a atenção do Trump e do Elon Musk. Eles passaram a virar aí os holofotes pro Elon Musk porque começou a ter reclamação dentro do governo que o Trump está formando, né? Ele ainda não assumiu, de que o Elon Musk está tendo muita importância do Trump e que o Trump não escuta mais os outros aliados, só o Elon Musk, que eles são assim, ó, unha e carne. O Elon Musk também ignorou a família Bolsonaro. Eis que o Trump, ontem, ele quebra uma tradição dos Estados Unidos e ele envia convite a 50 líderes aí de direita para a sua posse. Mandou convite também para alguns líderes como o presidente da China, Xi Jinping, que não vai, viu? Ele não vai na posse do Trump. Pois bem, a tradição nos Estados Unidos é que não tenha outros líderes mundiais na posse do presidente dos Estados Unidos. A tradição é que todas as embaixadas que tem em Washington enviem seus embaixadores para a posse do presidente da República e depois ele faz a reunião com quem ele quiser. Ele vai ao país ou chama para os Estados Unidos o líder mundial que ele bem entender. Não assim fazer uma mega festa nos Estados Unidos com vários líderes. O Trump quebrou a tradição e começou a enviar convite para todo mundo. Não sabemos se mandou para o Lula ou não, mas mandou para o comunista Xi Jinping. Eu fico muito... Uma coisa que me dá muita risada é quando eu vejo gente de direita, ou gente que é isentão, diz que não tem lado, ou bolsominions, tentando argumentar que a China não é comunista. Não, a China é capitalista, gente. Sendo que a China só tem um partido, que é o Partido Comunista Chinês. A China, o ministro da Economia da China diz que a China é comunista. Quem sou eu
para falar que entendo mais de economia chinesa que o ministro da economia. Aí eu vejo uns web revolucionários aí que dizem que entendem de comunismo, falando, não, mas é que o Marx, ele não falava isso. O próprio Marx falava, olha, o que estamos falando aqui da descrição de como seria o mundo ideal comunista, isso é um guia, não é uma bíblia não, você tem que seguir à risca. Você chegando ali num nível de bem-estar social assim, você pode chamar como bem entender. Pois bem, a China chama de comunismo, pode chamar de neocomunismo, mas eles não vai falar não vão admitir que o país mais avançado do mundo, de longe, que está há décadas à frente do resto do planeta, é comunista, né? Senão cai a narrativa. Inclusive a imprensa faz malabarismo aí. Pois bem, o comunista Xi Jinping não vai à posse do Trump. Ele ainda não disse que não vai, mas ele não vai. O Milei já se apressou para dizer que vai. O genocida de Israel, Netanyahu, já se apressou para dizer que vai. O Viktor Orbán, nazi-fascista ali, húngaro, também tá para confirmar aí que vai. Também confirmou que recebeu o convite, disse que está analisando aí. Pois bem, vários aí falam. Sabe quem não recebeu o convite? Vai falar, Thiago, e o Lula? O Lula é de esquerda, não importa. Melhor até se não receber. Mas sabe quem não recebeu? Sabe quem está se convidando aí? Chegou até a pedir passaporte. Ele mesmo, o Bolsonaro. Zero convite para Jair Messias Bolsonaro. Nenhum. Não teve convite. E olha, convidar o Bolsonaro não seria quebrar a tradição. Por quê? Porque o Bolsonaro não é chefe de Estado, então poderia convidar o Bolsonaro. Só que não. Outra coisa, aí, fontes aí perto da família Bolsonaro disseram aí para a imprensa nos últimos dias que a esperança do Eduardo Bolsonaro de ser convidado para a posse do Trump e ficar ali num lugar mais restrito é zero. É zero. Ele não tem mais nenhuma esperança de que isso aconteça. O Eduardo Bolsonaro vendeu aí para parte da imprensa brasileira, grande mídia inclusive, viu? Veículos grandes aí, venderam que, olha, Eduardo Bolsonaro, eu vi na CNN, na Globo, etc. Eduardo Bolsonaro está acompanhando a apuração da eleição americana direto da casa do Trump. Aí parece uma coisa intimista, né? Nossa, o Trump chamou ele para casa dele. E aí eles omitem propositalmente, assim, para fazer a narrativa do bolsonarismo prevalecer, que a casa do Trump, entre aspas, é um resort ali em Mar-a-Lago que cabe ali, tinha mais de 1.000 pessoas. Ou seja, não era a casa do Trump, é um lugar gigantesco, tá até campo de golfe, de tão grande que é. Pois bem, como não, pistas de golfe, né? Enfim. Pois bem, agora o Eduardo Bolsonaro viu que não. Tá ruim, tá bem ruim. Mostrei aqui nos últimos dias também como os parlamentares, o próprio Eduardo Bolsonaro falando que, olha, quando eles vão para os Estados Unidos é difícil, que eles não conseguem ser recebidos por nenhum deputado americano. Nenhum deputado quer receber esses caras. Tá, esse é o Trump aí que vai dar golpe no Brasil, Até o momento, não tô vendo nada disso não. Então tá ruim o Bolsonaro se humilhando aí publicamente e o Trump esnobando. Mandou convite para todo mundo, menos para ele. Capaz de já chegar pro Lula. E eu tenho certeza que o Lula também não vai. Pois bem, vamos falar agora sobre outros aí. Enquanto isso, o Nicolas Ferreira passou aí a fazer vários posts na rede social pedindo o impeachment do Lula. Aí o Nicolas Ferreira chegou a fazer um post no Instagram dele, aí que tem muitos seguidores, para dizer que, olha, eu imagino aí as pessoas nas ruas protestando contra o Lula, tudo mais. E aí o Nicolas chegou a sugerir uma data. Falou que dia 8 de janeiro as pessoas deveriam sair às ruas em todo o Brasil para pedir o impeachment do Lula, que aí vai fazer uma mega manifestação dia 8 de janeiro, exatamente ali que é o dia ali oficial de golpe de bolsonarista, né? Era 7 de setembro, virou 8 de janeiro. Aí o Nicolas convocou e vários bolsonaristas já falaram, olha, me inclua fora dessa, não vou. Olha, tem posts aí detonando o Nicolas, aí um caminhoneiro fez um vídeo que ele humilhou o Nicolas Ferreira. Tá ruim aí pro Nicolas, viu? O Nicolas tentando aí, vamos dar golpe. Não vai ter golpe não. Primeiro, um bolsominion aí, Nicolas, vontade de uma manifestação fora Lula, tudo mais. Olha a resposta do Bolsonaro. Quem vai ter que carregar esses cartazes são vocês, deputados. Ninguém mais quer carregar cartazes para vocês cantarem e dançarem como alegres pastorinhas na beira do mato enquanto a tempestade se arma no horizonte. Um aí já falando que não. Aí, outro aí, ó, vamos lá.
Outro aí pro Nicolas. Então vai você. Passei o mês inteiro na frente do quartel e não adiantou de p nenhuma. E aliás, lá atrás já sabíamos que rumo tomaria isso tudo. E o que adiantou? O pessoal tá perdendo a paciência completamente com o Nicolas Ferreira. Aí outro, olha, fomos para os quartéis. Alguém aí falando do Nicolas. Ó. Um bolsonarista, um desses que ficam me xingando, tá? Muitos dos nossos irmãos agora estão comendo marmita. Você vê até que tá aqui seguir de volta, porque é um dos bolsominions que me seguem para me xingar em todos os meus posts. Fomos para os quartéis, muitos dos nossos irmãos agora estão comendo marmita podre e cagando no buraco. Nosso amado Clesão morreu tossindo como um cachorro. E vocês recebendo 50 mil por mês indo ver jogo de Libertadores em outros países. Clesão era o Clariston. Nicolas fez até série sobre ele e tudo mais. Clariston era aquele bolsonarista que, de muito bolsonarista, não se vacinou para Covid. Pois bem, o Clariston também foi lá no dia 8 de janeiro. Podia ter ficado com a família, mas não, resolveu ir lá no 8 de janeiro. O Clariston, ele teve complicações de Covid, né, chamada Covid longa, começou a ficar mal na prisão. O André Mendonça recusou liberar o Clariston porque não poderia, e o Clariston morreu na papuda. Foi isso que aconteceu aí com o Clariston, um terrorista a menos. Aí o que acontece? O Nicolas convocou, né? Aí, pra piorar, pior do que os comentários aí em texto, foi que teve gente que resolveu fazer comentário em vídeo pro Nicolas aí, falando sobre sair às ruas no dia 8 de janeiro. Aqui o caminhoneiro. Vamos parar no dia 8. Cara, eu trabalho no ramo. Dá uma olhada. Estamos à beira da 381. Dá uma olhada no movimento. E não para. O diesel abaixou mais de R$1. De onde é que o caminhoneiro vai querer parar? Por causa de Nicolas Ferreira? Quem és tu, meu? Quem és tu? Fazendo videozinho pra lacrar? Vamos aprender a virar homem? Vamos parar, Nicolas Ferreira? Virar homem? Siga o seu país, siga o seu estado é uma decadência, uma vergonha. Você, Romeu Zema, Cleitinho, são três imprestáveis para esse estado e ainda almeja chegar no Palácio do Planalto e ser presidente, um dos dois, com essa mentirada suas. Aprenda, vira homem e ainda fala que é evangélico, um cabra que nem você. Tome vergonha, você tá de palhaçada, não tá não? O nosso país, você não é ninguém. Além do deputadozinho, que inútil. Pois bem, tá aí. Nicolas Ferreira podia ter ido dormir sem essa, mas não. Resolveu aí incitar a população pelo impeachment do Lula, levou uma lapada aí do caminhoneiro. Ó, diesel tá mais barato, movimento enorme aí, tem que trabalhar. Eu vou parar no dia 8 de janeiro por causa de Nicolas Ferreira. Vá, Nicolas. Alguns comentários também falavam que, Nicolas, você não é líder de nada. Se o nosso líder Jair Bolsonaro não falou nada, então nós não vamos parar e tal. E aí os bolsonaristas estavam falando isso, alguns deles. Outros bolsonaristas, obviamente, falavam que sim, temos que ter o impeachment do Lula, mas eu vou falar, a esmagadora maioria dos bolsonaristas está em desânimo total. Até aqueles que acreditam aí nas fake news contra o governo, acham que o Brasil vai de mal a pior, que estão passando fome, que a vida de todo mundo praticamente melhorou, tá todo mundo ganhando mais, todo mundo aí teve aumento aí, rendimentos acima da inflação, mas os bolsonaristas acham que, até esses que acham que a vida tá pior, eles pensam que, não vou lá contra o Lula, não vou. Alguns ainda dizem, deixa o Lula sangrar mais 2 anos, não vou às ruas contra o Lula não vamos não, Nicolas, e tal. Então o movimento do Nicolas aí não tá ganhando tração não, viu? Geralmente, movimentos pro impeachment ganham tração em duas aí coisas que podem se casar ou não. Uma é quando um líder aí tem uma rejeição muito grande. Então, mesmo se a aprovação for grande, se a rejeição a esse líder for muito grande, pode ter movimento pro impeachment, porque ali vai reunir ali muita gente que não quer o líder. E a outra é quando a aprovação é baixa. Tem líderes que têm aprovação baixa, mas a rejeição também é baixa. Então não tem ali coisa pró-impeachment. Vou dar um exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato, tinha uma aprovação bem baixa, só que a rejeição, a ojeriza ao Fernando Henrique, também não era muito alta. Então tinha aquela, né? Ele tinha muito ruim e pouco péssimo. Tem lá na pesquisa, fala, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Quando não tem muito péssimo,
aí a população não gosta, mas espera passar. No caso aí do Bolsonaro, chegou a ter vários movimentos pro impeachment do Bolsonaro, inclusive o Plantão Brasil, a gente levou carros de som a muitas dessas manifestações, que tinham muita gente. Chegou a ter manifestação em que, contando o Brasil inteiro, mais de 1,5 milhão de pessoas saíram às ruas. Porque o Bolsonaro tinha uma rejeição muito alta. No caso do Lula, tudo indica que os bolsonaristas, que são os que mais rejeitam aí o governo, devem ser aqueles que na pesquisa dizem que é péssimo, eles estão bem descrentes de sair à rua. Não querem. Já fizeram uma vez e se deram mal. Pior, muitos foram presos aí pelos crimes que cometeram, vão sair de novo para quê? Então estão descrentes. E o resto da população, mesmo quem não gosta do Lula, não está rejeitando o governo assim para sair às ruas. Então tá ruim aí o movimento que está tentando fazer o Nicolas, ele está querendo capitanear isso, obviamente, para ganhar cacife político. Deu ruim. E o movimento aí internacional da família Bolsonaro também, tudo indica, deu muito ruim. O Trump aí está convidando todo mundo, menos o Bolsonaro. Eu peço aí a sua inscrição no canal e lembrar que você tem aí mais poucos dias para aderir à comunidade secreta do Plantão Brasil. Quem quiser, tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, ou no segundo link tem a nossa equipe de suporte, você clicando ali, fala com a equipe de suporte e tire suas dúvidas sobre como é a comunidade secreta do Plantão Brasil e o que tem lá. Eu peço novamente inscrição, falou!